fazer uma revisão daquilo que vimos nesse capítulo, para avançar alguns versos ainda hoje. Vou apenas ler o verso 1 e orar. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nosso Deus, nós louvamos o Senhor pela revelação da Tua palavra. As coisas futuras não nos foram escondidas, mas elas foram reveladas para que a nossa fé no Senhor se fortaleça. Confiamos também, ó Deus, que Tu nos revelaste o futuro, a fim de que nossa alma não venha desconcentrar-se ou tornar-se ansiosa em excesso, para que os acontecimentos que estão ocorrendo diante de nossos olhos não tirem a nossa paz. E, ó Pai, enquanto estudamos a revelação das coisas futuras, nós nos alegramos e regozijamos pelo poder do Senhor Jesus Cristo, porque ao final de todas estas coisas, Ele será o grande e vitorioso. E é no nome dEle que rogamos as Tuas bênçãos sobre o estudo desta noite, na dependência da direção do Teu Espírito. Amém. Eu sei, irmãos, e tenho acompanhado as questões proféticas nos últimos, pelo menos com entendimento mínimo, pelo menos nos últimos 40 anos. Eu lembro que em 1988, a história de Israel completou 40 anos do retorno de Israel à sua terra. E o Senhor disse que não se iria aquela geração sem que tudo se cumprisse. E eu lembro que em 1988 era um período quando os Estados Unidos e a União Soviética disputavam espaço na corrida armamentista, nuclear, na corrida espacial, e havia grande rebuliço em torno dessas coisas, e muitos crentes tinham o ano de 1988 como um ano especial nisto, porque uma geração de israelitas completaria sua história na terra de Israel, que tornou-se independente no dia 14 de maio de 1948. Escreveram-se livros e grande expectativa se formou a respeito do retorno do Senhor Jesus. Isso não é errado. O povo de Deus deve estar sempre na grande expectativa do retorno de Cristo. Nós não podemos nos desviar disso dia nenhum da nossa vida. Todos os dias nós devemos despertar, conscientes de que este pode ser o último dia da Igreja de Cristo nesse mundo, porque o seu retorno iminente pode dar-se absolutamente a qualquer momento. De 88 para cá, já se passaram muitos anos, muitas outras coisas ocorreram, o mundo literalmente virou de pernas para cima a partir de 2001, com o ataque aos Estados Unidos e tudo aquilo que aconteceu depois. E tem nesse tempo também agora, quando as guerras em relação à nação de Israel estão se tornando mais frequentes e mais intensas, novamente o povo de Deus se volta à viva esperança das Escrituras, crendo que realmente as profecias estão se cumprindo e que muito em breve aquilo que estudamos a partir do capítulo 4 de Apocalipse, a grande tribulação vai ocorrer neste mundo, sem que antes a igreja seja então arrebatada, para que o anticristo seja revelado e esse período que nós estamos estudando realmente realmente comece, não é como descrito nas Escrituras. Eu já disse a vocês que mesmo que nós conheçamos, nós não vamos saber que quem é a figura do anticristo, da besta que emerge do mar, nem da besta que emerge da terra, o falso profeta.
Eu sei que hoje muitos estão apostando num homem que é muito rico e que tem desenvolvido espaçonaves que vão ao espaço, que voltam, e que este homem está sendo muito cotado como um futuro anticristo, mas nós não sabemos disso. Podemos até conhecer a figura, mas jamais saberemos, não neste mundo, de que a figura que conhecemos, seja ela qual for, será o anticristo. A questão que aponta aos irmãos é que literalmente o palco se monta. Quando o anticristo surgir, ele irá conseguir, pelo seu poder político, econômico e militar, um tempo de paz para a nação de Israel. Por exemplo, hoje nós vamos chegar neste ponto de estudar isto. Hoje vocês observam que não fosse o domo de ferro, não é as defesas antimísseis de Israel, os seus inimigos fariam um grande estrago no território judeu, no território israelita. Mas há essa tecnologia que então destrói grande parte dos mísseis, das bombas que são lançadas sobre o território de Israel. Quando o anticristo estabelecer a falsa paz entre judeus e árabes e entre as nações desse mundo, Israel vai se sentir tão seguro, que ele vai desmanchar tudo isso. Ele vai desmanchar todos os postos de controle da fronteira, ele vai abrir suas fronteiras, ele vai desmanchar o seu arsenal de defesa, ele vai realmente desmobilizar seu exército, porque ele se sentirá tão seguro nas mãos daquele que ele imagina ser o Messias, que ele vai considerar que realmente a palavra do anticristo, que ele julga ser o Messias, é suficiente para a sua defesa e para que ele seja sustentado. Quando nós chegamos em Apocalipse 12, nós chegamos naquela porção de Mateus 24, especificamente no verso 15, quando o texto diz que devemos olhar para aquilo que vai ocorrer no templo, quando um homem abominável entrará no templo e fará uma abominação, vai oferecer um sacrifício que realmente não poderia ser oferecido ali. Nesse momento, os olhos da nação de Israel serão abertos e ele vai entender que aquele homem, a besta que emerge do mar, que nós conhecemos como anticristo, ou damos esse nome a ele, não é o Messias, mas sim o seu perseguidor. Então se inicia ali aquilo que é a porção seguinte. Pode passar para o verso 16, por gentileza. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Verso 17, quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque isso dificultaria a fuga, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. Então é nesse momento que, desmascarado o anticristo, que ele não é o verdadeiro Messias, que nós temos a introdução do que ocorre no capítulo 12. Então Israel ele vai começar a ser perseguido por aquele que durante aqueles 3 anos e meio defendeu. E ele começará a ser perseguido para ser completamente aniquilado. E essa perseguição ela vai se intensificar de acordo com as ocorrências que se dão na última parte da tribulação, a qual a palavra de Deus chama de grande tribulação. Notem que quando falamos tribulação, nos referimos aos 7 anos do período tribulacional, mas os últimos 42 meses, os últimos 3 anos e meio, são a grande tribulação. E sobre isso Jesus diz que ela será desenvolvido nela uma tão grande aflição como nunca houve nem haverá. Simplesmente a história humana nunca conheceu nada igual do que a espera no período tribulacional. A nossa mente não consegue estabelecer o grau de caos, o grau de agonia e o grau de angústia
que vai reinar durante aqueles 3 anos e meio. Mesmo que já tenham sido escritos livros fictícios, tentando pensar como isso vai acontecer, feitos filmes, séries sobre isso, simplesmente a nossa mente não consegue chegar ao ponto de entender o grau de agonia, de aflição que vai desenvolver-se neste mundo no período tribulacional. Isto deve nos levar ao quê? Eu sei que há pessoas que você ama que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador. Há pessoas da sua família, como há pessoas da minha família, que mantêm-se incrédulos ao Evangelho. Há pessoas que eu orei durante mais de 20 anos, que já partiram sem Cristo. Há outras pessoas que eu continuo orando, que estão nesse mundo, e que ainda não reconhecem a tão grande salvação em Cristo. O saber do teor de aflição, da tribulação e do que vai acontecer no período tribulacional deve intensificar as nossas orações pela salvação das pessoas que nós amamos e pela salvação das pessoas que estão próximas a nós. Seus colegas de escola, seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, pessoas que desenvolvem um senso de amizade com você, elas precisam ouvir dos seus lábios que muito em breve vai se dar início a um período de tal aflição nesse mundo que é absolutamente inimaginável pela ciência, ou pelas artes, ou por que for. O saber dessas coisas, e notem, nós não devemos ser do tipo de cristãos que estudam as profecias por curiosidade. Nós não podemos ser o tipo de salvos que estudam as profecias por mera curiosidade do que vai acontecer. Não é esse o motivo pelo qual nós estudamos as profecias. Nós estudamos as profecias para que o nosso coração se mantenha desperto quanto àquilo que muito em breve vai acontecer nesse mundo, e para que o nosso senso de evangelização se aprimore, para que o nosso amor por almas perdidas se aprimore, para que pessoas que nós sabemos hoje estão andando para a eternidade sem Cristo, e que se ainda estiverem vivas no tempo tribulacional, vão enfrentar um tempo de exceção tal, de tanto engano da parte de Satanás. Satanás vai desenvolver o seu engano numa intensidade tal qual esse mundo não viu. E se essas pessoas não vieram a Cristo, enquanto a porta da graça está aberta, quando Satanás enganar esse mundo, as coisas se tornarão muito, mas muito mais difíceis. Há um ramo da teologia, há teólogos que pensam que aqueles que ouviram o Evangelho neste período antes da tribulação não poderão ser salvos durante o tempo tribulacional. Não porque Deus os proibiu, mas porque rejeitaram o Evangelho e agora darão lugar ao engano de Satanás. Alguns pensam assim, outros não. Eu sei que enquanto houver a oportunidade, seja agora ou na tribulação, na primeira parte da tribulação, realmente deve haver o interesse daqueles que contemplarem tudo isso de crerem no Salvador e de entregarem sua vida a Ele. Nessa parte do capítulo 12, onde João mostra que há sinais no céu, pelo menos 4 vezes ele repete isso, eu já mostrei aos irmãos que a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, é a própria nação de Israel. E essa figura não é estranha, até nos patriarcas da nação como José, ele sonhou com isso, e isso demonstra realmente a autoridade que ele teria sobre os seus pais, representado pelo sol e pela lua, e pelos seus irmãos, representado pelas 12 estrelas. E agora essa figura, novamente, é usada por João para representar a nação de Israel. Eu demonstrei a vocês que há abundante demonstração no Velho Testamento de que realmente esse período tribulacional, esse tempo da tribulação,
será um tempo onde Deus vai novamente lidar com a nação de Israel e Deus vai voltar a lidar com eles. Hoje, nos nossos dias, Israel continua sendo o povo de Deus, continua sendo o povo escolhido de Deus, mas o seu plano está deixado de lado para que então o plano com a igreja seja concretizado. Quando o arrebatamento vier e o plano com a igreja for concretizado, então Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel. E o que Ele vai fazer com ela? Ele vai realmente transformar o coração de pedra deles num coração de carne, como diz Ezequiel. E você lembra da visão do vale de ossos secos? Aquela visão demonstra cronologicamente o que acontece com a nação de Israel. Quando Ezequiel vê o vale de ossos secos, eles estão na Babilônia, e lá na Babilônia eles estão longe da sua terra. Lembra do Salmo 137? Eles dizem, ora, nós não podemos cantar uma canção em terra estranha. Nos pediram para cantar os louvores do Senhor. Nossas harpas estavam penduradas nas árvores, na beira dos rios, porque a gente não tinha ânimo de cantar. Ou seja, eles estavam realmente longe das suas terras, escravizados. Um vale de ossos secos, sem esperança. Mas ao final daqueles 70 anos, Deus trouxe Israel para a sua terra de novo. Ou seja, Ele começou a juntar os ossos começaram a ter nervos, músculos, e de repente os ossos estavam de pé. Quando os ossos estiveram de pé? Em 1948, quando Israel voltou para a sua terra. Agora, esse corpo de ossos e músculos e carne está em pé na sua terra, só que ele não tem vida. Ele é incrédulo, ele é rebelde contra Deus. Então a próxima parte desta visão do vale de ossos secos é quando Deus vai dar vida a esses corpos. E quando isso vai acontecer? Agora a partir do capítulo 12, quando Deus começa a tratar com a nação de Israel, e Ele vai agora quebrar a incredulidade da nação de Israel. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pregar o evangelho para um judeu. Semestre passado eu estava no intervalo da faculdade, e eu estava na calçada, caminhando um pouco, e um senhor que mora ali no Coimbra, me parou, me deu bom dia, dei bom dia para ele, começamos a conversar, e ele disse assim, o que você acha de Israel, da nação de Israel? Daí o senhor é judeu? Sim, eu sou judeu. Daí eu disse isso que eu acabei de dizer a vocês, não é? Que muito em breve, realmente Deus vai quebrantar o coração da nação de Israel, para que ela se volte verdadeiramente para o verdadeiro Messias. E ele, firme na sua convicção judia, ele disse assim, olha, nós aguardamos o Messias, mas não vai ser esse Messias que você está dizendo. Quase que eu disse para ele, rapaz, se você soubesse que isso é verdade, realmente não vai ser esse, porque a nação primeiro vai abrir os seus olhos para alguém que não é o Messias, para que depois os seus olhos sejam abertos, para aquele que verdadeiramente é o seu Messias, Jesus Cristo. Então a mulher vestida do sol, ela representa essa nação de Israel. E então ele vai lembrar um pouco da história de Israel. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal. Aqui ela começa a falar do nascimento de Jesus, não é? E meio a isso, eis que era um sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 10 diademas. Está falando da autoridade de Satanás. E a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu. Aqui nós entendemos que é a porção citada por Ezequiel e por Isaías, falando da queda dele. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o seu filho. E nós entendemos essa porção como uma referência ao momento quando Herodes, então, vai a Belém, a região de Belém, e ele mata todos os meninos com menos de 2 anos. Por trás de Herodes estava quem? Satanás. E ele ali, literalmente, ele lançou-se, ele parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho, e foi isso que, através de Herodes, ele tentou. Então, o verso 5 diz que deu à luz um filho homem,
que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Novamente aqui, a história de Jesus Cristo, e tanto o futuro quanto o passado. Ele no futuro regerá as nações no milênio, mas hoje ele foi arrebatado para junto de Deus, para junto do seu trono, onde à destra dele ele está sentado. Então o verso 6 fala do que ocorre no período tribulacional. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, o período de 42 meses ou 3 anos e meio, que é a segunda parte da tribulação. Agora deixa eu dizer-lhes algo sobre esse lugar que Deus já havia preparado para ela. Nós não sabemos o que é isso. Alguns teólogos imaginam que Deus já deu capacidade a Israel, e vocês sabem que em Israel a população em geral possui aquilo que chamam de bunkers, ou seja, construções abaixo da terra, protegidas contra bombas, contra mísseis. Alguns imaginam que Israel já tem um lugar preparado, não por causa da profecia, mas pelo entendimento deles, aonde a população pode se esconder por algum tempo diante de um ataque maciço das nações árabes. Nós não sabemos se isso é verdade. O que nós sabemos por este verso é que Deus tem preparado um lugar aonde Ele vai esconder a nação de Israel e vai proteger dos ataques de seus inimigos. Depois, no mesmo capítulo, vai dizer que Satanás, através do anticristo, vai gerar, vamos dizer assim, um tsunami, uma inundação, para literalmente tirar Israel da sua toca, mas não vai conseguir. Então dá a entender isso, que realmente é um lugar subterrâneo, porque ele vai tentar tirá-los dali com água, mas não vai conseguir. No mesmo capítulo 12 vai citar isso. Então nós não sabemos exatamente o que é isto, como Deus fará isso, mas nós sabemos que isso durará realmente 3 anos e meio, que é a segunda parte da tribulação. Mas ocorre agora, eu vou terminar com essa parte, que enquanto isso ocorre aqui nesse mundo, houve no céu uma batalha, literalmente houve uma guerra. Miguel é um arcanjo, e arcanjo significa que ele é de grande poder, apenas outro arcanjo citado, que é Gabriel, e entende-se que Lúcifer também era um arcanjo antes da sua queda, porque é chamado um arcanjo para batalhar com ele. Então, quando isso ocorre, Miguel e seus anjos no céu batalham contra Satanás e os seus anjos. Para que servirá essa batalha? Para que então Satanás seja expulso do lugar onde hoje está o seu trono, que está abaixo do trono de Deus. E diz então que Satanás e os seus anjos não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ou seja, Satanás será então, durante o tempo da tribulação, definitivamente expulso para a terra. Então é disso no verso 9. E foi precipitado, ou seja, jogado na terra, o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E agora então que ele é lançado na terra, ele sabe que pouco tempo lhe resta para a sua tentativa de usurpar o trono de Deus. E que para usurpar o trono de Deus, ele precisa apagar a pequena nação de Israel deste mundo. Então, durante esses 3 anos e meio, este mundo provará de uma fúria sem igual de Satanás, a fim de destruir a nação de Israel. Se ele conseguir isso, ele terá definitivamente provado que ele tem poder capaz, suficiente, para impedir os planos de Deus. E ele terá então definitivamente provado que o Deus que a Bíblia diz não existe verdadeiramente. Ele não é o Deus que as Escrituras narram. Se Satanás for capaz de varrer deste mundo a nação de Israel, as promessas de Deus àquela nação não poderão se cumprir. Então Satanás terá não somente derrotado Deus,
mas demonstrado que a sua palavra, que a Bíblia, não é algo confiável. Nesses últimos 3 anos e meio da tribulação, ele vai revelar todo o seu ódio, toda a sua malícia, toda a sua inteligência e todo o seu poder, a fim de concluir seu plano. Isso poderia nos assustar se a Bíblia não revelasse como essa história termina. Ao fim de tudo isto, Satanás será incapaz de completar seu maligno plano. E quando Cristo então vier, e isso está nos versos, a partir do verso 27 do capítulo 24 de Mateus, então quando ele vier, ele não somente derrotará Satanás, então diz o verso 27, que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E quando Jesus voltar, Satanás terá queimado um dos seus últimos cartuchos, vamos dizer assim. Vai lhe sobrar um ainda, 1000 anos depois, ao final do milênio, mas apenas para demonstrar-lhe que o seu plano jamais poderá ser concretizado. Deus terá dado a Satanás todas as oportunidades para fazer isso, e ele terá falhado. Deixa eu completar com algo. A Bíblia diz que o inferno e o lago de fogo não foram preparados para o ser humano. Foram preparados para Satanás e seus anjos. Mas a Bíblia também mostra que quando terminar toda essa história, todos os seres humanos incrédulos serão ressuscitados, julgados e lançados no lago de fogo. Por qual razão? Porque em seus corações creram que a proposta de Satanás era verdadeira. Porque em seus corações creram aquilo que também Adão e Eva creram. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus estava impedindo a felicidade deles. E da mesma forma o ser humano que crer em Deus impede a sua felicidade, e assim segue a Satanás em seus planos, terá o mesmo fim dele. Assim a história terminará. Então, por isso que a salvação em Cristo é pela fé. É quando voltamos as nossas costas ao mundo e reconhecemos que o plano de Deus não somente é melhor, mas que o plano de Deus é único. E assim cremos no seu tão grande Salvador, garantindo assim que jamais nós vamos ser separados dele. Que o nosso coração, irmãos, não se assuste, nem trema diante das coisas que nós estamos com os nossos olhos vendo nesses dias. Nós sabemos como toda essa história termina, e a nossa firmeza deve ser demonstrada nisso. Vamos fechar os nossos olhos. Débora vai escolher um canto.